Abra sua Bíblia. Pastor, o senhor não vai falar mais nada sobre coronavírus e tal? Todo mundo está falando. Hoje entrou um canal novo aí, como é que é o nome? CNN, que eu gosto de ver a notícia, né? CNN já está falando disso. Todo mundo fala disso. Nós vamos falar de fé, irmão. O que é maior, é o coronavírus ou é a nossa fé? Nós vamos passar por isso. Já passamos por influenza com gripe aviária, já passamos por dengue, já passamos, meu Jesus, passamos tanta coisa. Que isso? Para com isso aí, irmão. Você até convive com a sua sogra e tudo. Aleluia, estou brincando, isso né? É outra mensagem, amém. Hebreus capítulo 11. Obrigado, querido. Quem encontrou, diga amém. Obrigado, meu irmão, você é uma bênção. Tá bonito. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Senhor, obrigado por tua palavra. Amamos o Senhor mais do que tudo. Queremos ouvir a tua voz, queremos agradar o teu coração, queremos viver na tua presença, cumprindo a tua palavra, Senhor, e vivendo aquilo que a tua palavra nos garante, nos promete. Em nome de Jesus oramos e todos digam amém. É preciso ter fé, diga, é preciso ter fé. Ora, aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Fé é convicção da verdade a respeito de algo. É convicção, crença num relacionamento de um homem para com Deus. Quer dizer, eu sei que eu posso me relacionar com Ele. Eu sei que isto é verdade, que esse relacionamento existe de fato. O que é fé? É a convicção que Deus existe e é o Criador e é o governador de todas as coisas, o provedor e doador da salvação eterna em Cristo. O que é fé? Fé é uma relação estabelecida com Jesus através da sua palavra. É interessante, porque vez por outra alguém me interpela me fazendo uma pergunta. Agora, nesta semana, uma pessoa que não é evangélica, é espírita, me fez uma pergunta. Minha esposa estava comigo, eu ouvi a pergunta a respeito de reencarnação e eu lhe devolvi com uma pergunta. Eu a perguntei: vem cá, a Bíblia Sagrada é a verdade ou não? É. É. Você sabe o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Porque as pessoas se acostumaram a fazer com a Bíblia o que elas fazem com um fast food, com um buffet. Pegam da Bíblia o que acham que lhes é útil e desprezam o resto. Mas quando a gente se relaciona com a palavra de Deus, começamos a compreender a verdade de Deus de outra forma. Eu não posso pegar da Bíblia só o que me agrada. Eu tenho que pegar da palavra de Deus a vontade de Deus para mim. E às vezes a vontade de Deus conflita com a minha. Diga amém. Então é preciso ter fé. Não só fé para alcançar coisas boas, mas também fé para passar por momentos difíceis. Não só fé para prosperar, mas fé para passar pela escassez. Não só fé para ver um relacionamento ser reconstruído, mas também fé para passar pelo momento de dissolução. Nós precisamos de fé.
E é na fé que a nossa resistência é aumentada, nossa capacidade é aumentada. É na fé que conhecemos habilidades que antes pensávamos que não tínhamos. Porque a fé, diante de questões difíceis, acaba exigindo da gente aquilo que a gente nem sabia que tinha. Diga, é preciso ter fé. A igreja primitiva, parte dela, morreu nas arenas, sendo devorados por leões. Igreja primitiva, os cristãos da igreja primitiva, mas eles na fé se entregaram. O próprio apóstolo Paulo, você sabe como ele foi morto, mas quais foram as últimas considerações dele? Acabei a carreira e guardei a... Não importa o que aconteça, é preciso ter fé. Só com a fé a gente vence um momento difícil, a gente passa por ele. Porque assim, ou Deus te livra do perigo, ou Deus te livra em meio ao perigo, ou Deus passa com você. É assim. Jesus se manifestou um dia no meio do mar. E aí, no meio da questão, no meio da dificuldade, o mar se fez bonança. Mas você vai ler um texto em que Daniel é colocado numa cova. E os leões que lá estavam fizeram jejum. Sabe por quê? O anjo do Senhor estava lá. Você vai ler que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados numa fornalha ardente. E eles não tinham apenas fé para passar por aquilo, mas a fé deles era a seguinte: se Deus quiser nos livrar, ok. Se Deus não nos quiser livrar, ok também. Olha a fé deles, a fé de depender, a fé de alcançar, a fé de viver e até morrer por aquilo, pela verdade que eles criam. Mas o que aconteceu? Jogados dentro da fornalha, não havia mais apenas 3, mas havia o 4º homem da fornalha. Isso quer dizer que se não te livra antes, ele te livra durante. Se não te livra durante, ele te livra. Ele passa com você por esse momento difícil. E eu tenho uma convicção de fé: você e eu não estamos sozinhos. Se eu passar pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estará comigo. Mantenha a sua fé em Deus, diga amém. A gente leu o capítulo 11, mas que tal se a gente ler o capítulo 10, versículo 37 a seguir? Porque era apenas um texto, depois foram colocados os capítulos e versículos. Então, quero ser bem simples para você receber essa palavra nessa manhã. Olha o versículo 37 do capítulo 10. Antes de falar sobre a natureza da fé, olha o que o escritor aos Hebreus fala: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. O que vem virá e não tardará. Escute o que eu vou falar aqui para vocês. A igreja primitiva, quando a gente fala igreja primitiva, aquela igreja que estava ali nos primeiros 100 anos da história da igreja, depois que Jesus Cristo ressuscita e a igreja é estabelecida. Então, a igreja primitiva, a igreja do começo, ela esperava que o arrebatamento acontecesse naquela mesma geração. Eles não pensavam: não vai acontecer com a gente, vai acontecer lá na frente. Não, eles esperavam para o tempo deles. Jesus falou de sinais que seriam vistos, epidemias, falou sobre isso? Falou, mas eles esperavam que fosse naquela geração, e naquela geração não aconteceu. Então veio a próxima geração dizendo:
Se não aconteceu na primeira, na segunda geração da igreja, vai acontecer. Não aconteceu na segunda, e quando veio a terceira, teve gente que disse: olha, não aconteceu na primeira, nem na segunda, nem na terceira, e assim por diante. Lá se vão gerações e gerações, e aqui estamos nós, na mesma fé, crendo que aquele que vem virá e não tardará. Pastor, mas agora é o basta, é a gota d'água, é a última gota, o coronavírus. Irmão, pode vir o coronavírus, o idoso vírus, o novo vírus, o coisa vírus, o crente vírus, pode vir o que for de vírus, vai vir muita coisa pela frente. Se ele voltar, eu estou preparado para subir, não estou preocupado. Isso não abala a minha fé. Eu vou sobreviver pela fé, na palavra, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Então escute, não baixe a guarda, não entregue os pontos, não jogue a toalha, permaneça firme pela fé. Está difícil? Permaneça firme. Está complicado? Permaneça firme, porque aquele que vem virá e não tardará. Todo dia é dia de esperar Jesus arrebatar a sua igreja. Não fique preocupado. Eu recebi centenas de links. Pastor, olha isso. Era alguém falando que agora é o cavaleiro tal do Apocalipse. O outro falando que era a taça sendo derramada. O outro falando que cada um tinha uma história. Mas você vai olhar para a história da igreja, você vai perceber que estas coisas sempre aconteceram. Aliás, o coronavírus nem se compara à peste negra, que dizimou 1/3 da Europa. Então quer dizer, tem gente que não, agora é o fim. Lá atrás disseram que era o fim. E eu não preciso me preocupar com os sinais. Os sinais só existem para me localizar e me lembrar de que há uma promessa, que aquele que vem virá. Não importa, ele virá, não tardará. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Levante sua mão direita aos céus, diga: eu não estou preocupado, eu estou preparado. Diga: o céu é o meu lugar. Então olha o que diz o versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Quer dizer o seguinte: você começou a crer, não pare de crer. Você começou a andar em fé, não pare de andar em fé. Aquele que olha para trás não é digno de mim. Quebre os retrovisores da sua vida. Arranque no câmbio a marcha ré. Você é igual jato, só vai para frente. Você está entendendo? Você só vai para frente. Pare de ficar olhando para trás. Ai meu Deus, ai meu Deus. Não, olhe para frente. Deus tem um plano, Deus tem resposta, Deus tem o melhor para você. Você vai passar por tudo isso que está acontecendo. Pastor, vou passar rindo? Não, você vai passar com responsabilidade. Porém alegre, sabendo que o seu Redentor vive e por fim ele se levantará. Se você quer que Deus se alegre, então viva pela fé. Mas eu gosto desse versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E aí, o escritor diz: ora, a fé é o firme fundamento. Quer dizer, irmão, você pode quebrar um prédio inteiro, mas o fundamento para arrancar do chão, você quebra o prédio inteiro, mas o fundamento, vai lá mexer no fundamento, vai lá arrebentar o fundamento do prédio, vai lá. O World Trade Center caiu, mas os fundamentos estão lá.
vai marcar a história. Eu fui a Israel, o templo de Salomão foi destruído, mas eles dizem, para baixo da terra existem ainda os fundamentos do muro. Meu Deus do céu! Deixa eu dizer, não importa o que aconteça, você tem fundamento em Cristo. Eu tenho fé para vencer, e eu sei que no final vai dar tudo certo, porque eu já li o final do livro. E no livro, na Bíblia Sagrada, a gente vê que Deus sempre vence, a igreja sempre vence, o crente sempre vence. A vitória é uma questão de tempo para todos nós. Pastor, a luta está grande, a luta o inimigo se levantou, ele sempre se levantou, gente. Se eu fosse dar ouvido para todo tipo de profecia que eu ouvi, eu não estaria aqui. Em 2012, quando um pastor da nossa igreja foi embora, ele me chamou e disse assim: Pastor Júnior, eu tive uma visão. Quando ele falou visão, eu fiquei preocupado. Por que visão? Porque sonho a pessoa tem, pode ser até fruto de uma feijoada. Mas quando a pessoa fala visão, eu me preocupo. Falou, eu tive uma visão com o senhor, 2012. Eu falei, qual era a visão? Ele falou, é por isso que eu não posso ficar com o senhor. Deus me mostrou eu e o senhor andando numa campina. E aí a gente estava andando, de repente a gente chegou num precipício. E aí eu disse, o senhor vai continuar? E o senhor falou, vou continuar. Vou continuar. E aí eu disse, eu tenho que largar o senhor, porque eu não posso cair no precipício. E o povo todo estava vendo o senhor caindo no precipício. Ele foi embora. Às vezes eu olho para a vida dele e percebo que quem caiu no precipício foi ele. E naquele mesmo tempo Deus me deu uma palavra: filho, não importa como você tem andado, você não anda com os seus pés na terra, você anda com os seus pés aqui, ó, na palma da minha mão. Que a gente anda é pela fé. Eu já recebi mensagem ruim e mensagem boa. Eu não sou conduzido por isso. Eu tenho uma fé firme aonde? Na palavra de Deus. Entendo qual é o meu propósito, meu objetivo, e eu vou seguir aqui. Tem gente que diz, olha, Deus está dizendo, pastor, que vai fazer isso. E aí o outro diz, pastor, Deus está cobrando isso. E eu fico pensando, cobrando, dando. Se eu for guiado por isso, estou perdido. As palavras proféticas, revelações, se você assim chama, são palavras de conhecimento, visão, sonho, o que for, preste atenção, não servem para nortear a sua vida e fazer com que você tome decisões, servem apenas para te alertar. Ou Deus confirma o que colocou no seu coração, ou Deus confronta o que está no seu coração, ou Deus te alerta para que você vigie. É assim que funciona. Não seja guiado. Aliás, uma igreja infantil é guiada por essas coisas, mas uma igreja madura é guiada pela palavra. Não importa o que aconteça, eu sei qual é o final da história. No final vai dar tudo certo, porque Deus é comigo. Outro dia alguém disse para mim, pastor, como é que foi para abrir a igreja em Florianópolis? Deus falou contigo? Então vou contar para você. Eu tinha 19 anos. Aos 19 anos, 19, 20 anos, eu fui convidado para ser assessor parlamentar do deputado Adelor Vieira. Era um deputado da igreja de Joinville. E aí eu resolvi aceitar aquele convite. Assinei uma ficha para ser apresentado à Assembleia Legislativa, eu seria. E a conversa da Adelor, eu, que era apenas um irmão da igreja, eu era um auxiliar na igreja, e o meu pai foi, o Júnior vai ser meu assessor, e depois ele é candidato a vereador em Joinville. Claro que eu ia ganhar, 30 mil membros na igreja, como é que eu não ia ganhar? Filho do pastor. E não só eu, aliás, naquela eleição nós elegemos 4 da igreja, 3 e mais um suplente. Então imagina, ia ser fácil. Aí eu vou para o culto, pego o meu violão, vou cantar. Quando eu dou a primeira nota assim e tal, me deu um peso no coração, mas eu cantei.
Terminei de cantar, chegou uma missionária dos Estados Unidos que ia pregar. Nunca tinha me visto, nunca tinha visto ela só viu eu cantando. Ela pegou o microfone, virou para trás e falou: moço, não sei teu nome, mas Deus me manda te dizer. Ele não te quer na política. Lá não é teu lugar. Então, escute, tinha um negócio aqui no meu coração me incomodando. Aquilo só serviu para confirmar o que Deus estava falando. Entenda como é. É assim que Deus age. Agora, eu não posso ser guiado o tempo todo por isso. Havia uma convicção dentro de mim: isso que eu estou fazendo é errado. Preciso de uma resposta do Senhor. Então a palavra de Deus vem para confirmar isso, ou para confrontar o que está dentro de você. Ninguém disse amém, né? Sabe por quê? A gente gosta da caixinha de promessa. A gente gosta de folhear a Bíblia e colocar o dedo e dizer: fala comigo agora, me dá a resposta que eu quero. Quer dizer, falta a responsabilidade de meditar na palavra. E aí sobra para o quê? Para buscar na sorte um versículo, para ver se é legal ou não a decisão que eu estou tomando. Eu até digo que é bibliomancia. Que perigo, que perigo. Não, me passa o telefone do ciclano, porque olha, aquilo lá é ungido. Deus falou para mim vir para cá? Não. Desde aquele tempo, Deus dizia: eu tenho algo contigo nos Estados Unidos, eu vou te levar para os Estados Unidos. Tu vai para os Estados Unidos. Tanto que eu pensei que eu ia para lá. Eu ouvi que eu ia para os Estados Unidos através de profecia umas 50 vezes. Onde é que eu moro? Onde é que eu moro? Onde que eu moro, gente? Onde é? Deus mandou eu para os Estados Unidos assim, falou através de profecia, falou. Todos eles eram profetas de Deus? Não sei. Mas eu entendi que meu propósito era aqui. Talvez a gente abra a igreja lá. Vai para lá um outro pastor, ou vão para lá diversos pastores, e a gente faça um arrastão lá na América. Pode ser, Deus falou. Ok? Entendo que o meu propósito está alinhado a algo relacionado a lá. Mas eu me sinto tão bem aqui. Aliás, quando eu passo 15 dias na América, minha esposa me lembrou ontem: amor, lembra que a gente passa 15 dias nos Estados Unidos, quando chega no 10º dia a gente começa: tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. Um olha para o outro e tal. E aí na igreja tem uns crentes que são luta. E ela fala para mim: sabe aquele irmão que é uma luta? Falei: sei, até ele eu quero dar um abraço, e glória a Deus, de saudade. Porque é assim, gente, o propósito está aqui. Deus fala para fazer a gente pensar, para fazer a gente abrir os olhos para algumas realidades. Então entenda isso, não seja guiado por profecia. Pastor, mas quando o senhor decidiu vir para cá, Deus não falou contigo? Preste atenção. No último culto, depois que meu pai tinha falecido, que eu já havia avisado a igreja inteira, tinham 2.000 e poucas pessoas na igreja, e eu disse: eu estou indo para Florianópolis. O culto terminou, um profeta se levantou e disse: eu estou te levando para aquele lugar, para trazer de volta muitos dos que se perderam. Mas tudo o que ele falou já estava aqui. Porque no seu relacionamento com Deus, através da palavra, da oração, Deus vai norteando o teu coração. Deus vai inclinando o teu coração para uma verdade. E aí você toma uma decisão baseada nisso. Então não é uma aventura. Não é. É uma construção que existe dentro de você. E de repente, quando vai chegando a hora, Deus vai falando. Para tirar o medo que a gente tem aqui dentro, a insegurança que a gente tem aqui dentro, para andar em fé rumo àquilo. Porque escute, não é porque Deus falou que vai ser fácil. Vou repetir, não é porque Deus falou que vai ser fácil. Deus falou, e mesmo porque Ele falou, pode ser que as coisas se compliquem. E é quando as coisas se complicam que a sua fé deve falar mais alto. É quando a crise vem que a sua fé deve resistir. Fique de pé em nome de Jesus. É preciso ter fé. Eu não posso abrir mão disso. É preciso ter fé. Quem estava quarta-feira aqui na igreja? Vocês ouviram que o pastor Vitor Hugo profetizou aqui para mim? A respeito da gente? Que é a respeito da gente.
Ele falou que Deus Ele falou que Deus não ia apenas trazer empresários de fora, Deus ia levantar empreendedores aqui dentro, gente que ia prosperar como nunca aqui dentro. Quem ouviu essa palavra? Quem já me ouviu falando isso na igreja? Quantas vezes eu falei isso? Na hora de ministrar a oferta, gente, Deus vai fazer o que? Vai levantar vocês aqui, porque essa verdade já estava dentro de mim. Tudo que aquele homem falou aqui já estava dentro de mim. E não só estava dentro de mim, como eu ouvi pontualmente de um, de outro. Um dia um amigo me ligou e disse: Júnior, eu queria que o Mike Murdock fosse pregar aí. Eu falei: não vou divulgar porque tem gente que não gosta e tal, mas eu acredito na autoridade que esse homem tem, então vou trazer ele aqui. Ele veio numa sexta-feira, tinha pouca gente na igreja, bem pouca gente. Devia ter umas 600 pessoas só, lá no antigo templo. Aí ele pregou e tal, liberou uma palavra sobre a minha vida que eu ouvi de novo aqui. Quando Deus começa a lembrar você de coisas que Ele prometeu, significa que está prestes a acontecer. Então eu creio com todo o meu coração que Deus está levantando homens e mulheres que farão a diferença, terão uma estrutura familiar forte, que não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. Então escute o que eu vou dizer: Deus vai entrar lá no teu lar, lá na tua casa. Aproveite esse momento agora que você vai ter restrições e tal, de ir aqui ou ir lá e tal. Escute, aproveite esse momento agora para orar na sua casa. Entrar quarto por quarto. Senhor, eu abençoo a minha casa, abençoo o meu filho, abençoo a minha filha, abençoo o meu marido. Coloca a mão na fronha. Pastor, porque tem unção na fronha. Não, irmão. Se você sentir, faça. Se não, ora pela camisa, faz o que você quiser. Ore pelo guarda-roupa, ore pela despensa, pela geladeira, ore pela cozinha, ore pela entrada da tua casa. Viu? Faça do teu lar um pedaço do céu. Senhor, a minha casa é tua, te pertence. Amém? É tempo disso. Se levar a sua família aos pés do Senhor, ter um tempo, uma palavra, ler um salmo. Nós vamos comer, mas antes de comer eu quero ler um salmo. Ou acabamos de comer, antes de comer a sobremesa, nós vamos ler um salmo aqui da palavra de Deus. Tem tantos salmos lindos, tem tantos textos lindos. Oh meu Deus. Aliás, quem me mandar o zap ali, eu vou mandar um sketch, um esboço de como você pode fazer a mais de Cristo na sua casa. A sua casa ser um pedacinho do que isso aqui é. Você ministrar sobre a sua família. Pastor, eu moro sozinho. Ah, meu querido, é mentira, você não mora sozinho. Você não está sozinho, Jesus está lá contigo. Você não mora sozinho. Tenha o seu tempo com o Senhor, sabe? Aproveite esse tempo para se relacionar com Deus, para se encher de Deus, para aumentar a sua fé, porque a fé que te trouxe até aqui permanece sobre ti e te leva a viver tudo quanto Deus tem prometido na sua vida. Fiel é quem prometeu. Você vai sobreviver a isso, você vai vencer isso, você vai superar isso. Eu sei que virão problemas maiores, então nós vamos passar por esse e vamos nos preparar ainda mais para o outro. Vamos aprender as lições, o que a gente precisa aprender com isso. Mas existem patamares mais altos que o Senhor vai nos colocar. Oh, aleluia! Há uma palavra liberada sobre a sua vida para confirmar aquilo que o Senhor já plantou no teu coração. Oh, aleluia!